muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 19 de abril. A gente começa essa edição falando de economia. Dados divulgados pelo IBGE apontaram que a renda média do brasileiro chegou a R$ 2.846 por mês. Esse é o maior valor já registrado no país e representa um crescimento de 11,5% em relação ao valor de 2022, quando era R$ 1.658. A pesquisa levou em conta todas as formas de renda dos brasileiros, o que inclui dinheiro obtido com trabalho, aposentadoria, pensão, programas sociais, rendimento de aplicações financeiras, aluguéis e até bolsas de estudo, por exemplo. O Instituto aponta que no ano passado, dos 215 milhões de habitantes, quase 70% tinha algum tipo de rendimento. E considerando essa população, houve um aumento de 7,5% na renda em comparação a 2022, atingindo R$ 2.846, o maior valor registrado desde 2014, quando a renda era R$ 2.850. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o dinheiro obtido por meio do trabalho representava 74,2%. Já o rendimento médio de outras fontes diferentes do trabalho cresceu 6,1%, chegando a R$ 1.837, um recorde da série histórica. O Brasil bateu recorde de turistas internacionais em março, com aumento de 28%. O índice da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, revela que o país é um destino turístico com potencial. Foram mais de 740 mil visitantes de outros países, representando um aumento de 1,6% em relação ao recorde anterior, registrado em 2018, antes da pandemia, quando o país recebeu 728 mil estrangeiros. Na comparação ao mês de março do ano passado, o crescimento foi de 28,8%, um total de 577 mil visitantes de outros países. No acumulado do primeiro trimestre de 2024, o Brasil registrou o segundo melhor resultado da série histórica. Com mais de 2,5 milhões de entradas de turistas internacionais de janeiro a março, um crescimento de 9,8% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o país recebeu 2.300.000 turistas. O levantamento é da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o indicador é positivo para o turismo internacional e reconhece o Brasil como um destino com potencial. Nos destaques internacionais, nós vamos falar agora do conflito no leste europeu. Pelo menos 8 pessoas, incluindo 2 menores de idade, morreram em novos ataques russos contra a Ucrânia hoje. O bombardeio atingiu edifícios residenciais na cidade de Dnipro e na vizinha Sinelnikov. A Rússia disparou um total de 22 mísseis e 14 drones, segundo informações da Força Aérea Ucraniana, que disse ter repelido 29 projéteis. Os ministros das Relações Exteriores do G7 prometeram nesta sexta reforçar os meios de defesa antiaérea da Ucrânia contra os ataques russos. O secretário de Estado americano Antony Blinken acusou a China de contribuir para a guerra ao abastecer a indústria de defesa de Moscou. Quando se trata da base industrial de defesa da Rússia, o principal colaborador neste momento é a China. Vemos a China compartilhando máquinas, semicondutores e outros itens que ajudaram a Rússia a reconstruir a base industrial de defesa que as sanções e controles de exportação fizeram muito para enfraquecer. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai finalmente votar neste sábado um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares, cerca de 305 bilhões de reais, que está bloqueado há meses por divergências entre democratas e republicanos. O diretor da CIA, Bill Burns, alertou que a Ucrânia pode perder a guerra até o fim do ano, a menos que Washington envie mais apoio militar. Kiev anunciou nesta sexta que derrubou um bombardeiro russo de longo alcance pela primeira vez desde o início da invasão.
O presidente do Irã não mencionou durante um discurso nesta sexta-feira as explosões registradas poucas horas antes no país que fontes do governo americano atribuíram a Israel. O exército iraniano disse que o barulho não foi de uma explosão, mas do disparo de foguetes do sistema de defesa antiaérea contra um objeto suspeito. Diante de uma multidão reunida na cidade de Dangan, no nordeste iraniano, Raisi mencionou brevemente o contexto de tensão no Oriente Médio depois que a República Islâmica disparou drones e mísseis contra Israel no último dia 13 de abril. Esta operação mostrou a autoridade da República Islâmica, a capacidade dos nossos sistemas defensivos, a vontade do nosso povo e a dedicação à revolução. Uma das grandes conquistas foi que todos concordaram que esta operação era necessária e que fortaleceu o poder e a autoridade da nossa grande nação. Raisi não fez nenhuma referência às 3 explosões ocorridas perto de uma base militar da província central de Isfahan, atribuídas pelos Estados Unidos a um ataque israelense. A Agência Espacial do Irã disse que as informações americanas não estavam corretas. Já o exército iraniano disse que a explosão em Isfahan foi relacionada ao disparo de sistemas de defesa antiaérea contra um objeto suspeito. O barulho ouvido nesta manhã em Isfahan não foi de uma explosão. Foi do disparo de foguetes dos poderosos sistemas de defesa antiaérea contra um objeto e não houve danos. O sistema de defesa e as pessoas capazes que o operam estão preparados para enfrentar com força qualquer inimigo que ameace por terra ou ar a República Islâmica do Irã. O secretário de Estado americano Antony Blinken negou qualquer participação dos Estados Unidos no incidente. E na Índia, teve início o processo de eleições que acontece em 7 etapas com duração total de 6 semanas. O país mais populoso do planeta tem o primeiro-ministro Narendra Modi como favorito. Quase 970 milhões de pessoas estão habilitadas a votar nas eleições na Índia, as maiores do mundo. O país desbancou a China como o mais populoso do planeta. A votação vai renovar os 543 membros da Câmara Baixa e vai acontecer em 7 etapas até 1º de junho. A apuração está prevista para o dia 4 daquele mês, quando os resultados devem ser divulgados. A votação tem o primeiro-ministro nacionalista Narendra Modi como favorito. O premier pediu aos eleitores que exerçam seu direito de voto em número recorde e afirmou na rede social X que cada voto conta e cada voz importa. Modi tem uma grande popularidade após uma década no cargo, período no qual a Índia emergiu como potência econômica e aumentou sua influência diplomática. Seu mandato pelo partido BJP também se caracterizou por uma tentativa de alinhar a política do governo com a religião majoritária do país, o hinduísmo. Analistas preveem uma vitória clara de Modi contra uma aliança fragmentada de mais de 2 dezenas de partidos, que ainda não nomeou um candidato a primeiro-ministro. As pesquisas de opinião são raras na Índia, mas uma sondagem do Instituto Pew, divulgada no ano passado, mostrou que quase 80% da população tem uma opinião favorável ao primeiro-ministro. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!